Olá, queridos irmãos, que bom estar aqui com você mais uma vez e poder meditar na palavra de Deus, né? Você sabe que nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O nosso alimento espiritual é a palavra. Você não pode viver sem o seu alimento diário, as pelo menos 3 refeições que você precisa por dia. Daqui a pouco o seu estômago começa a reclamar, está faltando alguma coisa, aí você corre lá para a despensa, para as panelas, porque o organismo ele tem uma forma de exigir o que lhe é de direito, né? Então você sente reações no seu corpo, sente dor de cabeça, tudo isso é o seu organismo dizendo, olha, está faltando comida aqui, né? Agora, seria realmente de uma importância fundamental se você deixasse de alimentar a sua alma diariamente com a palavra de Deus e ela começasse a gritar, começasse a gemer, começasse a abrir a boca e pedir a palavra, né? Seria interessante isso. Mas a forma como a nossa natureza espiritual reage é de outra maneira. Porque é quando você se ausenta, se afasta, se aparta da Escritura Sagrada, você vai sentindo a sua vida espiritual definhar. Você vai sentir aquilo que seria um crescimento espiritual, você começa a sentir que está entanguido, que não cresce, que não desenvolve. Isto aqui é a maneira como a nossa natureza espiritual, ela reage, fazendo com que você sinta de uma outra forma, diferente da natureza carnal, né? Da natureza física, que ela sabe como pedir comida. Mas o nosso espírito ele fala de uma outra forma. Só que a linguagem espiritual não é entendida por todos. O elemento está sofrendo, ele está se debatendo, ele está agonizando, mas ele não tem a mínima ideia de que o que está se passando com ele nada mais é de que a sua natureza espiritual que está morta, que quer reviver, que quer ter um encontro real com o seu Criador. Isso tudo, o elemento não tem um discernimento para isto. Então ele corre para psiquiatra, para psicólogo, corre para os remédios, tudo muito bem, quando na realidade a fonte é outra, né? A fonte é outra. Bom, mas vamos ver a nossa meditação de hoje, vamos conversar aqui um pouco, né? E nós queremos falar justamente sobre o poder destruidor do pecado. O mundo está se debatendo nesse momento com essa questão desta pandemia que está atingindo praticamente todo o globo da Terra. Eu não tive conhecimento de uma nação que não foi atingida pelo Covid-19. Não tive conhecimento ainda, se tem alguma que escapou. Pelo contrário, nós observamos cada vez mais e mais a notícia de que um país está sofrendo mais do que outro, e isso, infelizmente, tem trazido uma preocupação muito forte com todos os governos do mundo e a sociedade, a humanidade, procurando uma forma de debelar esta situação, porque milhares e milhares de pessoas já morreram acometidas por esta doença. Outros milhões estão ainda aí se debatendo, né? Que foram contaminados, que estão sofrendo em hospitais, em UTIs pelo mundo afora. Alguns, pela misericórdia de Deus, já saíram, se safaram dessa situação, já voltaram para o convívio da família, mas outros ainda estão num sofrimento enorme, né? Agora, irmãos queridos, eu creio que isto, na realidade, é uma dor de cabeça para os governantes da terra.
para toda a humanidade que está se precavendo, procurando ver se não se contamina, mas quem se afasta, aquelas pessoas da área de risco estão permanecendo em casa, porque ninguém quer ser acometido por um vírus tão letal como este que se instalou no globo da Terra, né? É provável que em uma outra ocasião eu venha responder biblicamente por que isso está acontecendo. Porém, hoje eu quero falar com você de algo pior do que essa pandemia, tá? Algo realmente mais desastroso de que uma pandemia dessa que está hoje graçando o mundo. E é justamente algo que destrói cultura, destrói nações, destrói pessoas, destrói vida, destrói famílias, que tira a felicidade do homem, que tira a paz, que tira a tranquilidade, que deixa o homem acovardado, que deixa o homem com medo, que é justamente a questão do pecado. Este é o maior mal que a humanidade ela sofre, não apenas hoje, como nós estamos presenciando esta pandemia que veio e a tendência é ir e desaparecer. Mas o pecado que se instalou no mundo, na humanidade, isto aqui, olha, tem uma solução, tem. Tem uma saída, tem. Milhões e milhões de pessoas já têm encontrado a saída para a questão do pecado. Mas a maior parte da humanidade hoje é afligida por esta situação desde que o homem é homem. Desde o Éden, ali começou praticamente a ação destruidora do pecado, que começa praticamente ali destruindo a comunhão do homem com Deus, destruindo família quando o irmão mata outro, criando uma sociedade totalmente à parte do plano de Deus, como foi a cidade fundada por Caim e a sua geração. Então nós observamos. E quando você olha para a trilha da humanidade, você vai ver que o pecado, ele faz com que o homem se proteja, ele se contraia, ele se prepare, e é justamente o que vem os conflitos das nações, as guerras, as conquistas, é mais quem quer subjugar o outro. Isso tudo não era para ser assim. A humanidade era para ser uma família na terra, era para ser uma sociedade. Mas o pecado, infelizmente, trouxe essa separação, não apenas do homem e o seu Criador, mas do homem com o homem. Né? Isso faz com que as pessoas elas corram atrás das conquistas, do apogeu da vida. É mais quem quer se segurar, é mais quem quer se garantir, é mais quem quer manter a sua retaguarda, justamente porque o pecado, ele causa o pavor, ele causa agonia, ele destrói caráter. Pessoas que não têm caráter, pessoas que são mentirosas, pessoas que mentem, que roubam, pessoas que causam suas falcatruas, que promovem as suas falcatruas, pessoas que querem se resguardar com as finanças, nem que seja dos outros, ele quer para si. E se você for analisar, por trás de tudo isso está a maior pandemia de todos os tempos, que é justamente a questão do pecado. O pecado destrói, o pecado tira a paz, o pecado destrói a família, a sociedade, destrói de uma maneira desastrosa. É o que nós estamos vendo, né? O pecado levou o homem a querer se esconder. E o homem se esconde aonde? Se esconde na bebida, se esconde nas drogas, se esconde por trás do seu nome, se esconde por trás da sua fama. Ele se esconde porque o pecado coage ele a proceder dessa forma, a viver dessa maneira. O homem é coagido justamente porque o pecado lhe apavora. O pecado lhe causa medo. Ele tem medo do seu
Criador. Ele tem medo de Deus. O salmista declara que diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ou seja, ele pensa que porque ele declara que não há Deus, que Deus vai deixar de existir, por causa de um insensato que diz que não há Deus. Então, se não há Deus, então o universo não tem controle. O universo não tem uma ação, não tem alguém que governe. Isto aqui seria a pior situação de todo o universo se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Se Deus não existisse, o que seria da sociedade sem os 10 mandamentos, sem as leis morais? O que seria se Deus não existisse? Então você pode observar que o homem com medo de Deus, ele cria artimanhas. Ele cria os seus projetos para querer manter Deus fora dos seus planos, do seu modo de vida, do seu adultério, da sua infidelidade, da sua falcatrua. Ele quer que Deus não exista. Mas como ele sabe que Deus existe, alguma coisa dentro dele, às vezes, ilumina, acende uma luzinha, para que ele entenda que ele precisa de um pouco de moral. Ele tenta buscar, ele tenta encontrar nos livros, nas faculdades, na ciência, na cultura, na fortuna, no prazer. Ele tenta encontrar um acalento para a sua alma. Mas daqui a pouco ele balança a cabeça para lá e para cá, e o dilema continua. Porque pecado não é tempo que apaga, pecado não é distância que apague, pecado não é nada que você possa dizer assim, olha, eu hoje vou tomar um remédio para acalmar o meu pecado. Não existe remédio para isto. Infelizmente a humanidade, ela sofre desta maior pandemia que atingiu a humanidade a partir do Éden. E nós vamos aqui nesse momento observar um personagem da Escritura Sagrada que mais nos fala sobre esta questão, deste problema que o homem sofre na sua vida e na sua caminhada. Aqui nós temos Davi, no Salmo 51, preste atenção o que ele declara aqui. Ele começa pedindo misericórdia para Deus, no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ele foi no lugar certo. Depois de muito bater a cabeça por aí e fazer coisas que lhe atormentaram depois daquilo que ele procedeu, o seu adultério com a mulher de Urias, o seu crime matando o próprio Urias e muitas sangue que ele derramou, era uma pessoa que na realidade tinha seu tormento por causa do pecado. E ele chega aqui nesse momento na presença de quem pode fazer alguma coisa por ele, porque ninguém podia fazer nada pelo rei. Ele mesmo chegou a dizer, eu pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei. Por quê? Porque ninguém tinha coragem de acusar os pecados de um rei. Pelo contrário, chegava a dizer assim, majestade, o Senhor é rei, é o Senhor quem manda, é o Senhor que faz, desfaz, então o Senhor não tem, mas o pecado está ali, meu filho. Não é porque você é rei, não é porque você é majestade, não é porque você é fulano de tal, que pode fazer o que bem entende, não. Então ele chega aqui dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Somente Deus tem misericórdia do pecador. Por que eu digo somente Deus tem misericórdia do pecador? Por quê? Porque se você pecar, você vai para a cadeia. Se você fizer o que é errado na sociedade, vão cair em cima de você. Se você fizer um mal feito aí, você vai ser destituído do seu cargo. Se você fizer uma transgressão, você vai pagar as penas. O único que tem misericórdia é Deus. É quando você chega perante Ele aqui como o salmista chegou, tem misericórdia de mim, ó Deus.
tem misericórdia. E diz ele: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Do meu pecado. Veja bem, está ali. Davi não está atribuindo aqui o seu pecado a ninguém, A ou B, não. Foi ele que praticou. Foi ele que fez. Negócio de botar a culpa nos outros, como aconteceu com Adão, a mulher que tu me destes. Não. A serpente me enganou. Não. Você pecou consciente, você sabe o que está fazendo. E Deus sabe disso perfeitamente. Não venha com justificativas esfarrapadas para cima de Deus, que ele não se deixa levar por essas coisas, não. Aqui diz o versículo 3 desse capítulo 50, desse Salmo 51, onde ele declara: porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei aonde eu fracassei, eu sei aonde foi que eu errei, eu sei o que foi que eu fiz. Então diz ele: porque conheço as minhas. Eu não posso conhecer a do outro, do fulano, do beltrano, não, mas as minhas, diz ele aqui, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, é uma mente acusadora. Não adianta você praticar o mal e dizer que é um homem feliz. Você está enganando a si mesmo. Não adianta você ser infiel para sua esposa e dizer depois que é um feliz, vai dar glória a Deus, aleluia. Não, não. A misericórdia de Deus é tão grande que ele permite a tristeza abater no seu coração, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento, e o arrependimento só vem em cima de um coração abatido, triste, que você pode até pensar nesse momento que está sendo acometido de uma depressão, de um problema cardíaco, de um problema não sei de que mais, mental. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso, amigo. Não é nada disso. Não adianta você tomar remédio de tarja preta, correr para o divã lá do Chicovate, ou do Skinner, do Roger, ou de Freud. Não adianta. O que ele vai fazer, que esses homens vão fazer, é com que você pegue aquela pedra que está no teu sapato e se esconda lá no cantinho do sapato. Daqui a pouco você começa a andar e a pedra se desloca. Não tem homem que tire o teu pecado. Não tem homem que apague as tuas transgressões, a tua transgressão. Não existe ninguém que tenha remédio para isto. Então diz aqui: porque eu conheço a minha transgressão, e o meu pecado está sempre, sempre. Não adianta dizer que eu sou rei, que eu posso fazer o que eu entendo, eu faço o que eu quero. Não, meu filho. Quando você entra naquele quarto, que você fecha a porta, que você coloca aquele travesseiro ali, a sua memória começa a te acusar. Você é um criminoso, você é um ladrão, você está destruindo famílias, você está destruindo a sociedade, você está saqueando hospitais, as pessoas estão na miséria por sua causa. Você começa a sentir latejar a sua memória, a sua transgressão. Eu conheço, diz aqui o salmista, e diz ele aqui: contra ti, versículo 4, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Somente contra ti eu pequei. Porque na realidade, o seu pecado contra o seu irmão, o seu pecado contra a sua família, o seu pecado contra a sociedade é um pecado frontal contra Deus. E quando diz eu pequei contra ti, mas peraí, o que foi que o salmista fez contra Deus, hein? O que foi que ele fez? Diretamente com Deus ele não fez nada, mas quem toca num dos pequeninos, que maltrata um ser humano que é a imagem e semelhança, está pecando contra Deus. E salmista: contra ti eu pequei, somente contra ti. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá certo.
Nesse momento, o salmista, ele vai buscar a origem da sua natureza caída, tá? Ele não nasceu, ele não começou a pecar depois de adulto, não, ele já nasceu com esta natureza pecaminosa. Diz ele aqui, eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A natureza adâmica que passa de pai para filhos, chega até Davi, chega até a minha pessoa, chega até a sua pessoa. Você está entendendo aqui a palavra de Deus que declara? Justamente isso, que você traz consigo uma natureza propensa ao erro, uma natureza propensa ao pecado, uma natureza propensa a fazer o que não presta, uma natureza propensa a lutar contra Deus, uma natureza propensa a pegar o código divino de vida e colocar de lado. Vai buscar no filósofo, vai buscar no astrólogo, vai buscar não sei aonde mais, só onde não tem solução, né? Tem pessoas que já leram milhares de livros, mas nunca leu a Bíblia, o manual do fabricante. É justamente o que acontece. Esses dias eu vi um amigo meu dizendo, olha, tudo que eu compro na vida, principalmente em termos eletrônicos, eu leio o manual. Quando não leio na hora, eu guardo para ler depois, mas eu jamais vou colocar o dedo no botão sem que antes eu conheça o manual daquele produto. O homem que vive sem o manual divino, que é a palavra de Deus, irmão querido, ele toca o dedo em tudo quanto é botão que não é o verdadeiro, né? Então, o que é que nós encontramos aqui? Você nasceu com uma natureza pecaminosa. Você já vem com essa natureza. E somente Deus é que pode mostrar o verdadeiro caminho. Quando o salmista declara, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus projetos de vida é a tua palavra. O manual do fabricante. Está entendendo? E diz ele ainda no versículo 6, eis que amas a verdade, Deus não se mancomuna com mentiras, com erro, com engano, com engodo, não. Não adianta você querer se justificar diante de Deus, não. Ele não se mancomuna com nada disso. Então, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui começamos a entender, né? De repente, ele abre o coração e Deus começa a conduzir aqui ele no trilho certo da vida. Olha, Davi, se você for por aqui, se você caminhar desse jeito, se você pegar esse caminho aqui mais adiante, tudo muito bem. Então Deus nos mostra nesse momento o caminho da sabedoria, tá? O caminho da sabedoria. Diz aqui a Bíblia. Aí quando chega no versículo 7 desse capítulo, desse Salmo 51, ele declara, purifica-me com esopo, purifica-me. Ele foi a fonte certa, ele foi a fonte sanadora, ele foi no lugar onde existe o bálsamo de Gileade, ele foi a presença do seu Criador. Ele foi a presença daquele que sabe fazer que pode fazer alguma coisa por ele. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Só Deus pode fazer isto. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Peraí, Davi, você não é rei? Você não tem tudo à disposição? Você não tem um séquito aí fabuloso ao seu lado? Você não tem um harém aí à sua volta? Você tem tudo. E por quê? Você está pedindo aqui a voz de júbilo, ouvir o júbilo de alegria. Irmão querido, uma pessoa em pecado, ela não sente alegria. Ela pode até inventar que está alegre, ela pode até mostrar um semblante radiante, pode, mas no seu íntimo, aquilo está corroendo, aquilo está doendo,
não sente prazer na vida, não sabe qual é o seu destino, desconhece o seu futuro, começa a se debater para todo quanto é lado, não tem alegria. O salmista está dizendo aqui: faze-me ouvir o júbilo de alegria. O homem pecado não tem alegria, alegria do céu. Ele tenta esconder a tristeza dele num copo de bebida, num trago de cigarro, num entorpecente. Ele tenta esconder o seu dissabor. Mas quando passa, a tristeza está no mesmo lugar. Não adianta procurar caminhos diferentes, não. Para que gozem os ossos que tu quebrastes. Que tu quebrastes. Olha só. Para que os ossos que tu quebrastes, eles se regozijem. Mas Deus quebrou o osso de alguém? Deus quebrou o osso do salmista? De forma nenhuma. Deus não quebra o osso de ninguém. O que acontece é que o pecado, ele provoca doenças. O pecado provoca doenças graves no ser humano, atrofia seus músculos, acelera o seu coração, mexe com sua corrente sanguínea e uma porção de coisas, está entendendo? E o salmista, por causa do seu pecado, ele sofria de um reumatismo crônico, de dores atrozes. Diz aqui o versículo 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Apaga todas as minhas iniquidades. Está entendendo? É a fonte, é o lugar. E no versículo 10, nós temos aqui alguns pedidos que o salmista faz para Deus. Cria em mim, versículo 10, ó Deus, um coração puro. Olha o que ele está pedindo. O homem tinha um coração impuro, um coração que era um fel de amargura, um coração cheio de maquinação do mal. Ele tinha um coração cheio de adultério. Ele tinha um coração que lhe arrastava para o lamaçal do pecado. E ele está pedindo aqui, por misericórdia, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não existe coisa melhor nessa vida de que você reconhecer o seu erro, de você reconhecer a sua falha, de você reconhecer a sua fraqueza. Quando o homem cai em si e começa a reconhecer que ele está sofrendo, porque alguma coisa não está certa na sua vida. E o salmista pede aqui para Deus um transplante de coração. Ele quer que Deus tire aquele coração imundo, impuro dele e dê um coração puro. Ele quer que Deus tire aquele espírito de porco que ele tem e dê um espírito novo, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus não manda ninguém embora. É o homem que se afasta. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Deus não manda ninguém embora, é o homem que vai. Porque o que ele pratica, ele distancia de Deus. O que ele faz, cria uma barreira, uma parede de separação entre ele e Deus. Agora tem uma coisa, à medida em que o homem persiste no pecado, persiste em pecar, chega uma hora, como diz a Bíblia, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Chega uma hora em que o Espírito Santo fica tão triste na sua vida que ele não aguenta mais e ele simplesmente sai. Ele simplesmente desaparece. E quando o Espírito Santo se entristece com alguém, que ele sai da vida desta pessoa, meu filho, dê a Deus a eternidade com o Pai Celestial. Sabe por quê?
Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se ele não está na tua vida para te convencer, então quem é que vai te convencer? Não tem outro. Não tem outro. A Bíblia declara: não entristeça o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça. Porque se você está carimbado, o seu passaporte carimbado pelo Espírito Santo para o céu, então não entristeça, porque ele saindo da sua vida, esse carimbo não vai valer para nada. É preciso que você, na realidade, reconheça, diz aqui: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você entendeu isso aqui, irmão querido? Que tristeza! Quando o Espírito Santo, ele se afasta da vida de uma pessoa. E dizendo aqui no versículo 12: torna a dar-me alegria da tua salvação. Irmão querido, não tem coisa melhor na vida de que o homem ter um encontro real com Jesus Cristo, ter o seu pecado perdoado, ter o seu nome escrito na vida, no livro da vida, ter o seu nome na eternidade. Não existe coisa mais espetacular neste mundo do que você realmente ser chamado de filho de Deus, ter um novo nascimento, poder conhecer o reino de Deus. Não existe coisa melhor neste universo do que esse encontro que você tem, a salvação da sua alma. Não tem coisa melhor, não tem dádiva mais sublime do que a salvação que Cristo nos proporcionou. Agora, quando o homem deixa de lado, começa a brincar com o pecado, começa a abrigar no seu coração o erro, a mentira, a falcatrua, chega uma hora que o Espírito Santo, ele se afasta e a sua salvação está comprometida. A sua salvação, ela começa a diminuir de intensidade. E aquela alegria que você tinha do seu primeiro amor, que você glorificava a Deus, que você não se apartava da Bíblia Sagrada, que você não tirava o seu joelho do chão, que estava pronto para anunciar a verdade eterna aos perdidos desse mundo. E chega uma hora que isso tudo vai desaparecendo e o pecado vai tomando conta. Aí daqui a pouco a alegria da salvação desaparece. Desaparece. E o que é que o salmista está pedindo aqui nesse momento? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu não sei em que ponto está a sua vida espiritual. Eu não sei o que você andou fazendo depois que você se converteu. Eu não sei qual é o sistema de vida que você leva. É bem provável que o pecado hoje entra e sai da sua vida e você nem sinta mais, porque a sua mente já está cauterizada. Você não sabe mais o que é certo, o que é errado, se aquilo é pecado ou não, porque a mente do homem, quando cauteriza, é um negócio sério. Eu me lembro que quando eu era adolescente, morando com aquela família lá no norte, tinha ali o seu Undino, que foi quem cuidou de mim na minha infância, né? Aquele homem, ele só tomava um café bem quente. Eu me lembro que uma vez a moça lá da casa veio trazer um café para ele, e quando deu o café para ele, ele foi tomar, ele disse: eu não quero esse café, era um café que estava morno, não estava como ele queria, né? Eu não quero esse café. Então, naquele momento, a moça, ele estava cego, não estava enxergando mais nada, a moça foi ali na cozinha, colocou o bule no fogo. Quando o café estava fervendo, ela trouxe no bule. Ela colocou na xícara onde ele estava. E quando ele foi dar aquela golada, ele foi e disse, e ela pensando que ele fosse dar um grito, ele foi e disse: ah, assim sim é que eu gosto. Por quê? Que aquele homem não sentia mais a quentura do café.
porque a garganta dele já estava cauterizada. Assim é o pecado na vida de muitas pessoas. A pessoa está com a mente tão cauterizada que ele está praticando erro, ele está causando suborno, ele está roubando a empresa, ele está traindo a mulher, e para ele aquilo é a coisa mais natural da vida, é a coisa mais normal. Ah, o fulano de tal faz, eu também faço. Então, meu querido irmão, o que acontece aqui nesse momento? É quando o salmista pede para Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Você está entendendo? Irmão querido, vamos dar um pulinho nesse momento no Salmo 32 ainda, com o salmista aqui nos mostrando a tragédia de uma vida no pecado. E você pode imaginar que a Bíblia, ela declara em Atos capítulo 13 e 22, enquanto ele foi retirado, levantou-lhes com o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Nós vamos concluir logo mais aqui mostrando este homem. Como é que um homem desse é um homem segundo o coração de Deus, hein? Mas aqui no Salmo 32, diz aqui o salmista, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha onde ele foi buscar a bem-aventurança na sua vida, já de um coração grato. Bem-aventurado homem a que o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Ele volta aqui a mostrar o verdadeiro homem segundo Deus. Quando eu guardei silêncio, quando eu escondi o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Esconde o pecado, irmão. Oculta o teu pecado, querido. Não conta para ninguém. Guarda este maço de 7 chaves. Coloca dentro daquele cofre forte. Não deixa ninguém conhecer o teu pecado. Você vai ver aqui que enquanto eu guardei lá no cofre, os meus ossos envelheceram. Dia e noite chorando, reumatismo para todo lado. O homem gemia a noite inteira. E diz aqui o versículo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Agora veio o momento chave da história. Diz ele aqui no versículo 5 do Salmo 32, confessei-te o meu pecado, fui lá naquele cofre, abri o cofre que estava dentro do cofre, tirei de lá o que estava oculto e escondido, então eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é extraordinário no seu amor, na sua grandeza. Ele está sempre disposto. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É o que nos declara a palavra do Senhor, diz aqui. Aí quando chega aqui no versículo 6, ele declara, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Ah, aqui está. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. A santidade, ela só acontece com o coração perdoado. E diz aqui o versículo 7, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia.
Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Deus pode, filho, retornar alegria na sua vida. Deus pode retornar para você o prazer da salvação. Ele pode te renovar ainda hoje de uma maneira extraordinária. Ele pode fazer aquilo que nenhum homem pode fazer na face da terra. Ele pode. Corra para os braços dele. Corra para os braços dele. Porque no momento em que o salmista diz que tu és o lugar em que me escondo, não existe outro esconderijo melhor do que este aqui. Porque é justamente ele que livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando você se esconde debaixo das suas asas, você estará seguro. Então diz aqui, tu és o lugar em que me escondo. Os adversários estão em toda parte, estão no palácio, estão de fora para dentro, estão nas epidemias, estão em tudo quanto é lugar. E tu me escondes, diz aqui o salmista, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Você está entendendo? Aí, a partir desse momento, com a vida já mudada, transformada, renovada, no versículo 8 ele declara: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha como é que Deus fala contigo. Eu vou te guiar com os meus olhos. Eu estou aqui, mas os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, sobre a vida desse servo de Deus. Ele te guia, ele está te ajudando, te orientando. Agora, uma das coisas que eu acho interessante, por exemplo, todos os teólogos falam que nós temos livre-arbítrio. Temos, né? O homem pode escolher o que ele quer na vida. O homem pode perfeitamente escolher a cor do sapato, o terno que ele quer usar, a comida que ele quer comer. Isso é livre-arbítrio. Tá? Deus não vai dizer para você: olha, hoje você vai comer arroz e feijão, tá? Ovo frito, etc e tal. Não, não. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Agora, bem cedo, eu descobri que em termos de projeto de vida, em termos de atitudes e ações com respeito à vida ministerial, à minha vida familiar, à minha vida com Deus, eu observei bem cedo que eu, por não conhecer o futuro, eu preferi colocar o meu destino, a minha vida, na mão de Deus. Eu digo: Deus, eu não sei usar o meu livre-arbítrio, então eu quero que o Senhor me guie. Eu sou atirado, eu vou aqui numa direção, eu peço para Deus: Deus, eu estou indo aqui. Agora, se o Senhor achar que ali tem um precipício, o Senhor tem plena liberdade de dizer não e mudar o curso da minha vida. O Senhor tem plena liberdade para dizer: para, vai por aqui agora. Quantas vezes eu fiz projetos, cálculos, comecei e de repente a coisa não caminhou mais. Por quê? Porque ali estava os olhos do Senhor que anda dirigindo. Então diz aqui o versículo 8: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que lindo, né? Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. Né? Não seja assim. Deixa que Deus te guie de uma maneira amável, tratável e etc e tal. Tá? Então, irmão querido, nós sabemos perfeitamente o que fazer, como proceder perante um Deus de misericórdia, que conhece a nossa fragilidade. Ele sabe que nós somos pó, ele sabe, mas é um pó que ele ama, é um pó que ele guia, é um pó que ele quer junto dele, é um pó que sente, que pensa e que tem a sua vontade. Então,
Vamos colocar nossa vida cada vez mais e mais na presença. E não deixe que essa pandemia chamada pecado, que é graça ao mundo todo, desde a sua origem até o presente e até o futuro, não deixe. Não tem epidemia pior do que esta. Destrói sociedade, destrói políticos, destrói pai de família, destrói professores, destrói vida de pessoas, destrói tudo. O pecado, onde ele chega, ele causa desordem. Mas Deus vem e coloca ordem no caos e traz a paz ao seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como está o seu proceder. Eu só sei dizer uma coisa para você. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Jesus te ama. O salmista no Salmo 119, versículo 11, ele declara ainda: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você quer um antídoto contra o pecado? Quer a palavra. Porque se você esconde a palavra e vive de acordo com a palavra, você não tem por que errar. Não, porque Deus, pela sua palavra, ele te orienta o caminho da vida a seguir. Isso é fundamental, isso é muito importante para mim e para você. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar. O meu prazer é que todos vocês que estão me ouvindo nesta hora estejam bem com Deus, que esta palavra não tenha nascido para você. Porém, se tiver algum problema, que você precisa corrigir, realinhar a sua vida no caminho certo, nesse momento, faça como Davi. Confessei-te o meu pecado, e tu perdoastes, e tu saraste a minha enfermidade. Porque a enfermidade dele consistia por uma vida de pecado. E quando Deus perdoa o pecado, ele sara a enfermidade. Porque aquela enfermidade causada pelo pecado. E quando o pecado deixa de existir, a enfermidade também vai deixar de existir. Você vai gozar da paz, a alegria, o gozo de estar na presença do Senhor. Deus é bom, Ele te ama. Então nós vamos orar. Nós estamos aqui com alguns pedidos de orações nesse momento, né? Nós vamos continuar orando pelo irmão André Porto, pela recuperação da sua saúde, né? Ele está convalescendo da sua cirurgia, né? Então ele está se recuperando e Deus está restaurando a vida do seu servo, né? E também vamos orar pelo Miqueias da família Lima, moço tão dinâmico com a sua família toda, né? Ele diz, os médicos, que ele já está livre do vírus, né? Ele já foi curado do Covid, porém, ele não voltou ainda, ele continua ainda dormindo, entendeu? Não voltou ao normal ainda. Então nós vamos orar pelo Miqueias, para que Deus estenda a mão sobre este servo. E aquele que começou a boa obra, ele vai completar. E vai trazer esta vida de volta sem nenhuma sequela, em nome de Jesus Cristo. Tá? Vamos continuar orando pelo pastor Januário e a sua esposa, a irmã Vera, né? Que infelizmente foram acometidos por este vírus aí, né? Então, nós temos aqui o Luiz Maria e a Bruna. Vamos orar. Nós temos alguns outros irmãos que precisam também de oração, então nós vamos orar por esses servos de Deus que estão precisando das nossas orações. Eu quero que você se una a nós nesse momento, né? E vamos buscar a face do Senhor de uma maneira especial. Tá? Deus é bom, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o clamor do seu povo. Glória ao nome de Jesus. Bendito Deus e Pai Celestial, nós nos achegamos nesse momento com toda a ousadia perante o trono da graça onde o Senhor está.
E te agradecemos porque o Senhor nos aceita, nos recebe diante da tua face. E nesse momento nós queremos interceder por esses irmãos que estão aqui acometidos por algumas enfermidades, outros que estão convalescendo. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Porque Tu és um médico por excelência, Tu és o médico dos médicos. És o Senhor que sara, Tu és o grande Jeová Rafá. E a nossa confiança está justamente nisto, que o Senhor não desampara os seus. O Senhor está presente nesse momento, junto com essas pessoas que estão enfermas, em suas casas, nos hospitais, na UTI, onde quer que estejam. Agora mesmo, Senhor, um toque da Tua presença, um toque do Teu carinho, Senhor, e que esse vírus, essa enfermidade seja totalmente banida da vida desses Teus filhos, Pai Celestial. Nós Te glorificamos, meu Deus. Nós agradecemos o Teu nome porque Tu ouves a nossa oração. Sabemos que Tu nos atende, Pai. E nesse momento nós clamamos pela saúde dos Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando meus irmãos que estão aqui na escuta do programa. Se alguém está se consertando com o Senhor nesse momento, perdoa, Pai. Perdoa que este irmão, que esta irmã, que esse jovem possam realinhar sua vida junto com a sua. Retorna a alegria da salvação, porque a pessoa em pecado não tem, ela não sente esse prazer. Mas nós queremos que os Teus filhos gozem desta presença gloriosa. Vem nesse momento ao encontro dos Teus filhos, Pai. Pai de amor, abençoa esta casa, abençoa cada um que está nesse momento aqui conosco, fortalece a fé e a confiança. E te peço nesse momento também pelos nossos pastores aqui na cidade de Campinas, pelas igrejas, pelas autoridades dessa cidade, Senhor, para o prefeito desta cidade. Ajuda o Teu servo a encontrar um caminho de saída para este problema. Também te peço pelo nosso Brasil, pelas autoridades que estão ali em Brasília. Senhor, abençoa o presidente da República. Ele está nas Tuas mãos. Foi o Senhor que colocou ali. Foi o Senhor que pode tirar. Foi o Senhor que colocou essas autoridades ali. É só o Senhor que pode tirar. Senhor, aquele que age corretamente, o Senhor simplesmente mantém. Mas aquele que age fora dos padrões que o Senhor colocou, o Senhor sabe como agir. Por isso nós te pedimos uma harmonia perfeita entre esses poderes, para que lutem em benefício desta nação. Não fiquem se degladiando, Senhor, puxando cada um brasa para a sua própria sardinha, mas que eles possam se unir em benefício do povo, Pai. Ajuda, Senhor. Dê sabedoria ao presidente, dê saúde ao presidente, dê força ao presidente, abençoe os seus auxiliares, os ministros que estão ao seu lado, e que eles sejam realmente ricamente abençoados em todo sentido, Senhor. Te peço também nesse momento pela minha família, pela minha casa, pela minha vida, da minha esposa, que o Senhor possa nos guardar diante da Tua presença. Aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor, Tu sabes onde se encontra nesse momento. O Júnior, que está pastoreando ali em Boa Vista, o Marcelo pastoreando nos Estados Unidos, a Josete lá em Portugal, os outros que estão te servindo aqui em Campinas. Senhor, abençoa cada um diante da Tua face, Senhor. Fortalece a fé e a confiança e nos ajuda, nos impulsiona cada vez mais e mais pelo Teu grande, eterno e doce poder. Se conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.